Nós estamos, então, aqui com a pessoa que é responsável, assim, por ter ido atrás dessa personalidade, desses detalhes e poder construir esse livro que fala sobre um dos casos. Eu citei aqui outros, né, Clarice e Pedro? São tantos casos que figuram, inclusive, no noticiário e que geram atenção, dúvida, curiosidade para poder, Clarice Oliveira, compreender o que teria, né, ocasionado ou levado essas pessoas a cometerem tais crimes. Sem dúvida, né? Bom dia, Ulisses, Bom dia. muito bem-vindo. Para quem não sabe, gente, eu e o Ulisses, a gente se conhece já há bastante tempo e eu acompanhei muito de perto a elaboração de toda essa obra e também de outras obras dele, que tem muito a ver com esses presos que a gente vê ali serem tão emblemáticos em Tremembé. A gente fala muito, né, Ulisses, sobre essa ideia de que Tremembé é o presídio dos famosos, é onde estão os presos mais ilustres. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito da vida desses presos lá dentro, que eu acho que muitos dos seus livros trazem esse componente. Entender como é o dia a dia deles lá, por que eles têm esse ambiente, digamos assim, privilegiado em relação a outros presos aqui no Brasil. Bem-vindo. Bom dia, Clarice, obrigado. 10 entre 10 presos daqui de São Paulo sonham em cumprir pena em Tremembé. Ah, é? Porque, inclusive, tem vários apelidos engraçados. Eles chamam presídio das estrelas, presídio Nutella. Porque Tremembé, na verdade, assim, complexo de Tremembé são 5 penitenciárias. 2 delas, uma masculina e uma feminina, elas são consideradas modelo, elas, principalmente quem está no regime semiaberto, por exemplo, a penitenciária onde a Suzane, a Elise Matsunaga estavam, a Ana Carolina Jatobá estavam cumprindo pena, é um lugar bucólico, é como se fosse uma fazenda, é um lugar aberto, onde eles têm horta orgânica, onde eles mesmos plantam, eles mesmos comem, eles têm academia em que eles podem treinar a qualquer hora do dia. Uma estrutura muito diferente daquilo com a qual a gente está habituado no Brasil. Sim. E aí, a rigor, o sistema penitenciário de São Paulo, ele escolhe para levar para lá justamente os presos de mídia, que eles chamam, que são presos visados. Geralmente são presos que não seriam aceitos em outras penitenciárias pela natureza do crime e também por ser visado. Por exemplo, o Alexandre Nardoni foi condenado por ter jogado a própria filha pela janela em 2008. Então, a rigor, ele não seria aceito em nenhuma penitenciária porque ele matou uma criança. Então, o que eles fazem? Eles mandam para Tremembé, onde ele vai ter como companheiro outros presos, anônimos no caso, né? Não são famosos como ele, mas que também cometeram crimes semelhantes. Pedro, por favor. Eu fiquei super curioso, porque enquanto o Ulisses está falando, Ulisses, a gente está vendo ali atrás aparecerem alguns dos títulos que você já publicou, alguns dos livros sobre essas personalidades do mundo do crime e obviamente, é algo que acaba fascinando muita gente para poder entender um pouco da dinâmica da cabeça, da mente dessas pessoas. Então, quem está acompanhando a gente deve estar se questionando, mas o que tem a ver, qual é a relação entre Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, o Maníaco do Parque, a Flor de Lis? O que nos seus levantamentos você conseguiu encontrar de paralelo, de semelhança entre esses diversos criminosos condenados que foram presos nessas histórias marcantes? Eu acho que o que eles têm em comum, eles cometeram crimes emblemáticos, eles chocaram todo o Brasil, né? E eu gosto sempre de dizer que esses livros também eles servem muito para registrar um pouco, porque eu defendo que a história de um país também deve ser contada pelos crimes que a nossa sociedade comete, né? Você tem aí desde a década de 60, de 70, 80, tem o Bandido da Luz Vermelha, o Lúcio Flávio, Lili Carabina, ou seja, essas biografias, elas não são feitas de hoje. Eu acho importante... O Lampião, né, também. O Lampião, exatamente. Eu acho importante ter livro, ter série, ter filme, porque os nossos livros, os livros de histórias oficiais, pelo menos, eles não registram, eles não costumam registrar. Aqui no Brasil, esses processos, alguns deles, inclusive, são até destruídos. Eu descobri que inquéritos, por exemplo, acabam sendo destruídos, não ficam arquivados. Ah, é? Dependendo do tipo de crime, sim.